seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é tirado de São João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. É aí a continuidade daquele sermão, daquele discurso de Jesus sobre a Eucaristia. E hoje Jesus revela para nós, por meio desse diálogo que ele tem com seus discípulos, que quem não crer na Eucaristia está fora da igreja, quebra a comunhão com o corpo místico de Cristo. Isso é nítido e Jesus não volta atrás. Jesus não negocia o Evangelho. Jesus não negocia a sua palavra. Jesus tem um princípio. A palavra de Deus diz que Deus não é homem nem filho de homem. Eu estou dizendo assim, dessa forma, para que a pessoa não interprete mal a expressão filho do homem. Então veja, Deus não é homem nem filho de homem, para que volte atrás na sua palavra. Então a palavra de Deus, quando é dita, é dita. A palavra de Deus, quando diz que é doutrina, é doutrina. E é inegociável o sacramento da Eucaristia. E Jesus revela isso muito claro no Evangelho de hoje. Então, quando Jesus disse que o corpo dele era verdadeiramente comida e o seu sangue era verdadeiramente uma bebida, que é dito no Evangelho de ontem, muitos dos seus discípulos, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ou seja, quem consegue viver, quem consegue colocar na prática, quem consegue aceitar e crer nela? Então, versículo 61. Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Então, quando Jesus diz que ele sabia desde o início quem eram os que não tinham fé, Jesus está dizendo: olha, eu sei quem vai acreditar na Eucaristia. Eu sei quem vai acreditar que o meu corpo é verdadeiramente uma comida e verdadeiramente uma bebida. Agora, para aqueles que não acreditam, é inegociável, eu não vou voltar atrás. É isso mesmo, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem não acreditar nisso, automaticamente está desligado da comunhão com o meu corpo, com a igreja. E veja o que diz o versículo 65. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, porque João, quando escreve aqui o Evangelho, tudo isso já tinha acontecido, Jesus já tinha ascendido aos céus. É por isso que João diz: a partir daquele momento que Jesus disse, o meu corpo é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Ou seja, não creram nas palavras de Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. É dito isso na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eles se afastaram, foram embora e já não andavam mais com Jesus. Então, Jesus faz uma pergunta aos apóstolos. Jesus não diz assim para os apóstolos: olhem, o que é isso? Não fiquem desesperados.
Eu não estou falando aqui que o meu corpo é verdadeiramente uma comida. Eu não estou falando que o meu sangue é verdadeiramente uma comida. Eu não estou dizendo que a Eucaristia é o meu corpo e o meu sangue. É somente um símbolo. Jesus disse isso? Não, Jesus não disse isso. Jesus olhou para os seus apóstolos e disse o que está aqui no versículo 68. Ou melhor, 67 mesmo. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro, católico, que tem a fé católica, não era herege, não escolhia uma coisa para crer e outra deixava de lado, não. Simão Pedro, primeiro Papa, com fé católica, ou seja, fé universal, fé inteira, fé completa, Simão Pedro fala em nome dos 12, e é por isso que nós cremos em tudo o que ensina o Papa quando se trata do ensinamento a respeito de fé e moral. Então nós, quando cremos nas palavras do Papa, quando ele proclama um dogma, é exatamente por isso, porque Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Se Tu és o Santo de Deus, se Tu és o Filho de Deus, se Tu és o Verbo eterno de Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira. E céus e terras podem passar, mas ela jamais passará. As palavras de Cristo não passarão jamais, meus irmãos. Não passarão jamais. Por quê? Porque Ele não é homem, nem filho de homem. Veja, Ele não é homem no sentido de dizer que Ele não é somente um homem, mas Ele é Deus, Ele é o Santo de Deus. Ele não é filho de homem, ou seja, Ele não é somente um ser humano, filho de uma pessoa qualquer. Ele é filho de Deus. São João, capítulo 1, versículo 18, Ele é o Filho unigênito do Pai, que revelou o Pai. Por isso, Simão Pedro vai dizer: Eu não posso ir, Senhor, para nenhum outro lugar, mesmo que seja difícil crer que a Eucaristia é verdadeiramente o Teu corpo e verdadeiramente o Teu sangue. Mesmo que seja tão difícil crer, mas a fé é exatamente isso. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? É crer e esperar naquilo que nós ainda não vemos. Então nós não vemos nitidamente que o pão e o vinho é corpo e sangue de Cristo, porque está ali, é a substância, Foi por isso que foi transubstanciado. É a substância, é aquilo que está por debaixo do pão e do vinho. Olhamos é pão, olhamos é vinho, mas na verdade, por um mistério insondável, está lá. Lá está corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pedir a Deus a fé genuína, a fé dos apóstolos, a fé de São Pedro, que disse: Senhor, mesmo que eu não consiga compreender, mas eu creio que a Eucaristia é Teu corpo e Teu sangue. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.